Bom, gente, vamos prosseguir? Agora nós vamos falar de tema. O tema, na verdade, é a junção do radical com a vogal temática, que nós já falamos. Então, toda vez que você se deparar com uma palavra, né, formada por radical e vogal temática, formou um tema, como anda, vende, parte. No caso aqui são verbos. Agora nós vamos falar sobre desinências. As desinências elas podem ser nominais e elas podem ser verbais. Bom, a desinência nominal ela tem um objetivo de indicar a flexão de gênero, ou seja, feminino, masculino, e de número, singular e plural. Então, a presença dessa desinência nominal é para determinar se uma palavra é feminina, é masculina, é singular ou se está no plural. Observamos aí o exemplo de menina, né? O que está em negrito é a desinência nominal. Essa letra A não é vogal temática, tá? É uma desinência nominal, está indicando o gênero que essa palavra pertence. É uma palavra feminina. Embaixo, esse O também não é vogal temática, é uma desinência nominal, está indicando aí que se trata de uma palavra masculina. Tem a presença do S aqui ao lado, em cima e embaixo, para indicar o plural. Indicar que é mais de uma menina, que se trata, né, de mais de um menino. Então, isso é desinência nominal, tá? Ela tem o objetivo de marcar, de determinar, de demarcar, de indicar o gênero e o número que aquela palavra pertence. Bom, e nós também temos desinências verbais. As desinências verbais, elas indicam a flexão de número, pessoa, de modo e dos tempos dos verbos. Então, ela indica tudo isso. Ela é voltada para os verbos, por isso que são desinências verbais. Nós observamos aí o verbo amar, está sendo conjugado aí no presente do indicativo, e o que está em negrito é uma desinência verbal. Por quê? Está indicando o número, se é singular ou plural. Está indicando a pessoa, se é a primeira pessoa, se é a segunda pessoa, se é a primeira do plural, se é a primeira do singular. E está indicando também um tempo dentro de um modo. Observem, amo. Quem ama? Eu amo. Então, está indicando aí a pessoa. A flexão de pessoa e de número. É a primeira pessoa do singular. Tu amas já é a segunda pessoa do singular. E aí depois tem uma outra situação aqui. O verbo amamos. Amamos também pertence à primeira pessoa, mas à primeira pessoa do plural. Mais embaixo, então, olha, do lado aqui indica que é uma desinência número pessoal, tá? Indica a pessoa e indica o número, se é singular ou plural. Amava. Eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Estão lembrados? Observem que esse verbo está sendo conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. E o que marca esse tempo e esse modo é essa terminação vá. Todo verbo que aparecer com essa terminação vá, ele pertence ao pretérito imperfeito do indicativo. Tá? Então, é a marca desse tempo e desse modo. Por isso, é uma desinência modo temporal. Então, vocês observaram a diferença. No exemplo de cima, marcou uma desinência número pessoal. Indicou aí se era singular, plural, e indicou a pessoa do discurso. Se era a primeira pessoa, se era a segunda pessoa do singular, do plural. E embaixo, indicou apenas a desinência do modo temporal. Indicou tempo dentro de um modo, que aqui é o pretérito imperfeito do indicativo. Então, nós falamos sobre as desinências nominais e as verbais. Agora, nós vamos falar sobre as vogais e consoantes de ligação. Bom, observem aqui
foram citadas algumas palavras, como cafeteira, cafeicultura, pezinho, gasômetro, chaleira. Então, vocês percebem que entre essas palavras existem algumas letras que estão em negrito. Essas letras em negrito, que são tanto vogais quanto consoantes, elas têm a função de ligar, elas têm a função de melhorar a pronúncia das palavras. Elas produzem um efeito sonoro mais agradável. Por exemplo, aqui, nessa palavra cafeteira, ele pegou a palavra café. Café é uma palavra oxítona, ou seja, não tem vogal temática. Ela toda é um radical. E pegou um sufixo eira para poder se juntar ao radical, café. Mas aí ficaria cafeeira. Então, para melhorar, né, com o objetivo de melhorar a pronúncia da palavra, produzir um efeito mais agradável no som, então eles encaixaram ali a consoante T. E aí formou cafeteira. Esteticamente, fica muito melhor, né? Fica mais agradável de se ver e de se pronunciar também. Pezinho. Pezinho é uma palavra oxítona, ou seja, não tem radical, termina em consoante. Aliás, nesse caso aí, o que aconteceu? Na verdade, o radical aí é pé. A palavra por si só é pé, né? Pé. Pé é uma palavra oxítona, não possui radical. Perdão, não possui vogal temática. Esse ele pertence ao radical, ele está incluído na estrutura do radical. Então, para não ficar péinho, então foi preciso encaixar uma outra letra que pudesse melhorar a pronúncia. Aí, para não ficar péinho, que eu quero indicar o diminutivo, eu coloquei pezinho, através da consoante Z. A mesma coisa, chaleira. Chá é uma palavra só, já é um radical. E eu queria acrescentar eira ao radical. Para não ficar chaeira, eu coloquei o L e formou chaleira. A mesma coisa é cafeicultura. São dois elementos, são duas palavras, são dois radicais, café e cultura. Para poder unificar essas duas palavras, foi preciso intercalar a vogal I. Então não ficou só café-cultura, ficou cafeicultura, devido à presença do I. A mesma coisa, gasômetro. Temos a palavra gás e temos a palavra metro, né? Essa palavra ela foi unificada e para isso surgiu aí uma vogal, né, que é a vogal O, que produziu aí um efeito mais agradável no som, na pronúncia, né? Então, formou gasômetro. Então, essas vogais, essas consoantes, elas são apenas de ligação. São elementos mórficos apenas para interligar, para ligar alguma palavra que não foi muito... Aparentemente não ficou bem encaixada, não ficou bem organizada, tanto no som quanto na escrita.